Colossenses, capítulo de número 3, versos de 9 a 10. Não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a velha natureza com seus maus costumes e se revestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Amém? A reflexão dessa noite tem como título: Revista-se do Novo de Deus. Hoje nós encerramos a série de mensagens Renove a Sua Mente. Estivemos aqui contando com hoje 6 domingos seguidos, falando sobre, entre aspas, a mesma coisa, tocando na importância de refletirmos sobre a nossa capacidade mental à luz da Bíblia. Enganam-se aqueles que acham que o cristão é um alienado, é um tosco, é uma pessoa que não entende das coisas. Muito pelo contrário. A Bíblia, ela nos ensina que o nosso culto deve ser racional. Ela nos ensina a pensar, e pensar da maneira correta. Deus não quer que você fique aqui de uma forma emocionada, só chorando, dançando, fechando os olhos. Não só isso, isso faz parte do culto, isso é pessoal. Se você faz isso e gosta, se sente bem, amém, louvado seja Deus por isso. Mas se você é uma pessoa mais contida, não se menospreze. O culto, ele é racional, ele faz parte do nosso entendimento. Precisamos estar aqui louvando e adorando, mas acima de tudo, entendendo o que estamos fazendo e entendendo o que estamos falando e ouvindo. E durante essas mensagens que nós falávamos aqui, trabalhamos assuntos como o olhar de Deus, como nós devemos olhar para o mundo e para as coisas que acontecem ao nosso redor. Na maioria das vezes, nós falávamos na primeira pregação, que quando olhamos no espelho, enxergamos uma pessoa. Mas será que a pessoa que nós enxergamos no espelho é a mesma pessoa que Deus enxerga? Porque, infelizmente, a maioria de nós, quando nos olhamos nos espelhos, nos enxergamos diante dos nossos traumas, diante das coisas que já falaram sobre nós, diante dos acontecimentos que já aconteceram sobre nós, e acabamos olhando o nosso próprio reflexo com preconceito. Somos as pessoas mais preconceituosas conosco. E na maioria das vezes, não nos enxergamos da maneira como Deus quer que eu e você nos enxergamos. A sua imagem e semelhança. Seres, criaturas, filhos, criados por Deus, perfeitos. Infelizmente caídos pelo pecado, mas criados à imagem e semelhança de Deus. A segunda palavra, nós trabalhamos aqui o assunto sobre o que penso sobre Deus. E refletimos que toda vez que eu e você não entendemos quem é Deus, como Deus trabalha, por que nós nascemos, por que nós estamos aqui, sempre que nós nos equivocamos desse tipo de pensamento, nós acabamos vivendo de uma maneira errada. Porque a gente não entende a razão ou o porquê que estamos aqui. Por que eu fui criado? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho essas preferências, esses gostos? Por que eu sou assim? E quando a gente não reflete sobre isso, à luz da Bíblia, e não entendemos quem é Deus e por que nós fomos criados, nós acabamos nos relacionando errado com Deus. Ficamos com medo de Deus, achamos que Deus não existe, achamos que Deus é tão distante que não é capaz de ouvir as nossas orações, ou se não pior, achamos que Deus está tão perto e tão pequenininho dentro da gente que Ele não é capaz de resolver situações grandiosas na nossa vida. Portanto, nós discutimos ali que era importante eu e você entendermos quem é Deus e por que Ele nos criou, para de fato podermos nos relacionarmos com Ele da maneira correta. Na terceira mensagem, nós trabalhamos aqui sobre como transformar os nossos pensamentos. Depois que eu já consigo me enxergar da maneira correta, depois que eu enxergo Deus da maneira correta,
Como é que eu começo a transformar a minha mente de forma que eu comece a pensar de acordo com Deus? E nós discutimos naquela pregação de que os principais pontos são eu entregar a vida a Ele de fato e deixar o agir do Espírito Santo de Deus executar a transformação dentro de mim, porque sozinho eu não consigo. Eu preciso de alguém que me direcione. Esse alguém não é o seu pastor, é a palavra de Deus. O pastor orienta aqui a palavra de Deus. Portanto, quem pode transformar a sua vida não é o seu pastor, não é a igreja, mas é o Espírito Santo de Deus. E a igreja, o pastor e os irmãos da igreja são apenas instrumentos que são utilizados mediante a palavra, pela ação do Espírito Santo, para transformar as nossas mentes e os nossos corações. Falávamos também na quarta pregação sobre o cuidado que temos que ter com a nossa visão depois que essa transformação começa a acontecer em nós, porque se nós não tomamos cuidado, aquilo que nós vimos, se enxergarmos o mundo da maneira errada, isso também começa a impactar a nossa fé. Você começa a olhar para o mundo e se você foca só em problemas, se você só foca no inferno, se você só foca nos demônios, se você só foca na guerra, você começa a achar que o mundo é só isso e achar que Deus é fraco. Filme de terror é isso, é exaltação do poder do demônio. O demônio não tem nem poder para aquilo tudo, mas a ênfase do filme de terror é essa: dar magnitude ao poder dos demônios. E sabe, muitas vezes a sua vida está um filme de terror por causa disso. Você só está focando nas coisas erradas. É preciso mudar o foco, mudar a visão, começar a olhar para as coisas certas, as coisas que vêm de Deus. E por último, na penúltima mensagem, nós falávamos que eu e você, à luz da palavra, fomos chamados para viver uma vida elevada, uma vida não ordinária, igual todo mundo vive, mas uma vida extraordinária, não porque somos melhores do que ninguém, mas porque representamos algo extraordinário que é o reino dos céus. E por representarmos, sermos embaixadores do reino dos céus, nós precisamos viver como tal. É claro, você erra, eu erro, nenhum de nós somos perfeitos, mas a busca pela perfeição, a busca pela santidade, a luta constante contra os nossos desejos da carne, ela precisa existir na vida do cristão, ela precisa existir na vida de quem de fato quer ser transformado, porque lutas e desejos, meu amado, eu tenho, você tem, somos iguais, mas o que nos diferencia diante de Deus é aqueles que de fato o aceitam e decidem lutar contra tudo isso, decidem viver uma vida em santidade, mesmo sendo dolorosa, e aí começam a desfrutar do Deus de milagres, o Deus que abre portas em meio ao deserto, ilumina a escuridão, começa a experimentar o extraordinário de Deus. E na última mensagem que nós estamos trabalhando hoje, nós vamos falar sobre a importância de estarmos com a mente renovada para nos revestirmos do novo de Deus. Porque agora que a mente começa a ser transformada, como nós falamos, através do olhar, através da visão, o Espírito Santo no coração, nossa mente começa a mudar, começamos a enxergar o mundo de uma forma diferente. Agora temos que vestir a camisa, estarmos revestidos do novo de Deus. Deus tem algo novo para a sua vida. Não é uma falácia, não é apenas um sofismo, não é algo que eu estou falando da boca para fora. Deus tem algo novo para todos aqueles que desejam viver em novidade de vida. Diz a palavra: eis que faço novas todas as coisas. Mas pastor, o meu passado não presta, olha, eu já fiz isso. Meu irmão, não interessa o passado, interessa que Deus tem algo novo, interessa que Deus tem algo novo para a sua vida, e pode começar hoje, só depende de você. Agora sim, entrando na mensagem, se nós estamos andando na rua e vemos uma pessoa toda de branco, luva branca, uma máscara branca, uma touca branca, né? Você pode deduzir que ela é o quê?
talvez um médico, talvez um enfermeiro. Se você vê uma pessoa andando na rua fardada, você tem a dedução de que ela é um militar. Dependendo da cor da sua farda, você consegue até desconfiar e talvez afirmar de qual força armada ela é. Se ela está com uma farda vermelha, talvez seja dos bombeiros, uma verde, talvez do exército, uma toda branca, talvez da marinha, uma azul clara, talvez da aeronáutica. Pela vestimenta, você olhando aquela pessoa andando na rua ou em determinado local onde ela está, você consegue talvez deduzir o seu poder financeiro, você talvez consiga deduzir qual é o seu nível de conhecimento. Talvez, se você vê uma pessoa andando na rua, toda bem trajada, de terno, você possa imaginar, bom, deve ser um advogado, ou um empresário, de repente até um pastor, por causa do traje que aquela pessoa está usando. E a gente normalmente acha que é normal a gente conhecer uma pessoa só pela roupa que ela usa, ou pelo lugar onde ela está passando. A gente tem essa mania, não é mesmo? Mas você sabia que isso não é 100% certo? Não é porque uma pessoa está fardada que ela talvez seja militar, ela pode estar fantasiada, ela pode estar disfarçada. Não é porque uma pessoa está bem trajada com um terno que ela é um advogado ou uma pessoa de bem. Tem muitas pessoas pilantras, ainda mais no Brasil, que estão muito bem vestidos, muito bem trajados e nas altas cortes do nosso país, mas não valem nada. Mas nós, seres humanos, temos essa percepção. A gente acaba muitas vezes sendo enganado pelas aparências. Mas sabe o que conforta o meu coração e o seu? É que Deus não se confunde com as nossas aparências. Deus não está muito se importando se você está aparentando ser o crentão, o crentarrão, andando com aquela Bíblia gigante debaixo do braço, terno e gravata debaixo do sol quente. Deus está preocupado com o quê? Com o seu coração, com o que de fato você pensa, com o que de fato você acredita, com o que de fato você está fazendo da sua vida. O exemplo bem claro e nítido nisso na Bíblia foi o chamado de Davi. Você já conhece essa história e já foi contada aqui nessa igreja diversas vezes, mas por misericórdia de você que é visitante talvez não conheça. Davi, um dos grandes reis de Israel, quando ele é chamado e ungido a rei de Israel, ele ainda era um menino. E quando Samuel, o profeta que foi indicado por Deus para ir à casa de Jessé, Jessé é o pai de Davi, ele chega lá e olha os irmãos de Davi, homens fortes, bonitos, ou pastor assim, né? Com homens de guerra. E Samuel, quando olhava aqueles homens fortes, grandes, né, bem posturados, olhava assim e pensava: rapaz, isso aí é um bom rei para Israel. E Deus falava: esse não, manda vir o outro. Aí vinha outro homem forte, não é esse não, chama outro. E aí Jessé foi chamando um filho atrás do outro, um filho atrás do outro, até que se acabaram os filhos da casa. E Samuel ficou meio confundido ali com aquilo que estava acontecendo. E Deus falou com ele, lá em 1 Samuel 16:7, Deus disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu os rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. E aí ele manda chamar aquele menino que estava lá no meio do campo, cuidando das ovelhas. Vem aquele menininho, aquele jovenzinho, né? Talvez sujo de grama aos pés. Deus falou: opa, é esse aí. É esse aí que vai ser o novo rei de Israel. Porque Deus conhecia a Davi, o seu coração. Deus conhecia as orações que ele fazia no meio do campo. Deus via como ele cuidava de cada uma daquelas ovelhas, dando a sua própria vida, cuidando dela com muito amor e carinho.
mesmo que seu pai não o valorizasse, que seus irmãos não o valorizassem, que talvez a sociedade não o valorizasse, Deus o conhecia, não pela sua aparência, mas pelo seu coração. Primeira coisa que eu quero deixar claro para você essa noite, meu amado, que Deus tem algo novo na sua vida, e não é pela sua aparência, não é pelo aquilo que as pessoas olham para você e ficam te julgando ao olhar. Deus tem algo maior na sua vida porque Ele conhece o seu potencial como ser humano, Ele conhece o seu interior, Ele te fez, Ele sabe o quanto você pode crescer nas mãos corretas, o quanto você pode render no lugar certo, os lugares que você pode alcançar se você estiver com a mentalidade certa. O grande problema é que nós não sabemos quem nós somos, não sabemos quem Deus é, não sabemos o nosso propósito, não sabemos por que estamos aqui e estamos completamente perdidos. E ficamos vagando na vida, hora trabalha, hora acorda, hora come, hora dorme, e a vida vai passando e fica aquela vidinha, arroz com feijão, sem graça, sem propósito, e aí você fica focando a sua vida em conquistar coisas, em passar na faculdade, passar no concurso, melhorar o salário, arrumar um emprego, e aí você arruma um emprego e não é aquilo que você esperava que era, e parece que a vida fica dando ciclos, voltas, e nunca chega a algo que traga ao nosso coração alegria, satisfação de viver, porque ainda não alcançamos aquilo que o Senhor tem para nós. Somente com Cristo a vida começa a ter valor, a vida começa a fazer sentido. Porque imagina, quem não crê em nada vive em razão de quê? De nada. E aí quando morrer vai pro nada. Você está vivo por causa de quê? Por causa de nada. Aí bota a culpa na família, não, minha esposa, é meus filhos, aí a esposa trai, a pessoa quer se matar, quer matar a esposa, aí o filho vai embora, a mãe e o pai entram em depressão, porque está colocando o foco da sua vida em coisas erradas, e sempre que nós colocamos o foco da nossa vida em coisas finitas e terrenas, a nossa alegria ela é finita e terrena, mas toda vez que começamos a focar naquilo que é certo, naquilo que é eterno, a nossa vida começa a ser transformada, e nós de fato começamos a viver uma vida diferenciada, uma vida que vale a pena ser vivida. Portanto, meu irmão, tome cuidado com as aparências, mas não se prenda a elas. É importante sim, cuidarmos da nossa aparência, mas Deus está muito mais preocupado com a sua vida, com aquilo que você pensa, com aquilo que passa no seu coração, com os seus sonhos, com as verdades que você crê, do que com a roupa que você está vestindo, meu irmão. Na verdade, Deus tem algo a fazer na sua vida através do potencial que Ele colocou em você, mas entenda, isso não é do dia para a noite, porque com Deus, tudo acontece em forma de processo. A renovação de mente acontece da mesma forma, é um passo de cada vez. Primeiro uma atitude de entrega ao Senhor, depois uma postura de decisão, eu quero mudar, depois uma luta constante, diária, contra os nossos desejos em prol do conhecimento da palavra, depois conhecendo a palavra, conhecendo nós mesmos, e a transformação vai acontecendo a cada momento, a nossa vida vai sendo transformada à luz da própria palavra de Deus. E você acredita? Da mesma forma foi com Davi. Davi foi ungido a rei, você se lembra? Quando ele ainda era um menino. Sabe em média quantos anos ele levou para ele se tornar rei de Israel? Cerca de 15 anos depois. Imagina um menino sabendo desde pequeno que ele ia ser o rei da nação, mas tinha um processo até ele chegar lá. Assim somos eu e você.
Temos verdades bíblicas que falam que nós somos a imagem e semelhança de Deus, somos mais do que vencedores, somos portadores de uma libertadora palavra que transforma vidas, mas talvez às vezes ainda não estamos enxergando isso na nossa vida, e a gente fica pensando, meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que o Senhor de fato não está comigo? Será que eu não estou conseguindo alcançar os seus objetivos para mim? Só que entenda, meu amado, tudo é um processo, e para isso vieram as lutas na vida de Davi, para isso vieram as perseguições de Saul sobre Davi, para isso vieram as pessoas que queriam matar, trair Davi, porque isso foi forjando o seu caráter, transformando ele de fato numa pessoa apta para assumir o chamado que Deus tinha para a vida dele, chamado esse que ele já conhecia, mas que ainda não estava pronto para receber. Portanto, meu amado, algo novo que Deus quer fazer na sua vida já pode e deve estar acontecendo dentro de você, mas é um processo. Só o fato de você estar aqui essa noite significa que algo novo já está acontecendo dentro de você. Uma mudança está acontecendo, mas ela é gradativa, ela começa aos poucos, e cada vez mais que eu e você nos debruçamos na palavra, cada vez mais que eu e você desejamos estar diante da presença de Deus e nos relacionamos com Ele, mais e mais vamos nos aproximando do propósito de vida que Ele tem para cada um de nós. O grande problema é que no meio dessa trajetória muitos se desistem e se perdem. Muitos vêm para a igreja, às vezes nascem, crescem na igreja, mas no meio do processo saem da igreja, abandonam os caminhos do Senhor, se revolta contra a família, se revolta contra a igreja e corta no meio do caminho a sua linda e grandiosa trajetória que Deus planejou com tanto cuidado para você. E Deus tem falado a você, ao seu coração: filho, volta para casa, filho, ouve a minha palavra, filho, esteja diante de mim, eu tenho algo maior, algo melhor para você, mas é preciso entregar o controle, é preciso confiar, é preciso deixar eu agir. Mas a maioria de nós somos teimosos, queremos viver da nossa maneira, que nem é tão boa assim, mas só para ter orgulho de dizer: não, eu mando na minha vida, eu quero viver do meu jeito. Só que, meu irmão, reflita você consigo mesmo. O seu jeito está bom, está dando certo, você está feliz? Se tiver, amém, louvado seja Deus, viva a sua vida. Mas se não tiver, meu amado, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na sua vida. Os projetos de Deus acontecem no meio de nós, através de processos. Eu te digo, meu irmão, passe pelo processo de Deus, e não desista no meio do caminho. Entrega a sua vida a Ele, lute contra os desejos da carne, busque as coisas de Deus, busque uma vida nova, revista-se do novo de Deus, revista-se da armadura de Deus, esteja de cabeça erguida para lutar, porque as lutas virão com certeza, e quanto mais você se aproxima do propósito, maiores são as lutas, os demônios, os problemas que vão tentar te afastar do caminho, tirar da igreja, te levar para uma vida de destruição. Mas não abaixa a guarda, não abaixa a cabeça, ergue a cabeça, toma a espada do Senhor na sua mão e vá em frente. Revista-se do novo de Deus para a sua vida. Viva o novo de Deus para a sua vida. Não pare no meio do caminho. Respeite o processo. O Senhor Jesus conta lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos de 26 a 29, a parábola da semente, que representa o crescimento do reino de Deus dentro de nós. E ele vai dizer assim, Jesus disse, versículo 26, o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra,
que ele esteja acordado, quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota, ela cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois aparece a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Essa parábola representa o crescimento do reino de Deus em nós. Só que o grande problema, como nos preocupamos tanto com a aparência, é que as pessoas às vezes vêm para a igreja e logo quer aparecer o crentão, logo quer ser aquela pessoa diferentona. E aí você mesmo olha para si no espelho e fala, cara, eu não sou assim, eu não estou vivendo isso ainda. E aí você fala, não, acho que aquele ambiente não é para mim, eu não estou muito bem, não estou daquele jeito ainda. E aí você vai desanimando, vai se afastando. É um processo, meu irmão. E eu não estou dizendo que você vai ser igual a mim, igual a qualquer outra pessoa. Cada um de nós temos os nossos jeitos, os nossos costumes, nossas manias. Somos seres individuais. Pessoas gêmeas nascem na mesma barriga e ainda assim são diferentes. Quem dirá eu e você, meu irmão? É um processo que Deus age, é um chamado que Deus tem para cada um de nós, é uma função que Deus tem para cada um de nós, é um dom, é um talento que Deus tem especificamente para cada um de nós. Você não tem que ser igual ao pastor Maurício, e nem eu, muito menos igual a alguém que você queira que eu seja. Eu sou eu, você é você. Temos que nos respeitar diante disso, mas vivendo sempre de acordo com o propósito de Deus, tendo Cristo como nosso alvo, caminhando juntos para o rumo aos céus, buscando viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eu e você, diante dessa parábola de Jesus, temos que nos preocupar não com os frutos. Temos que nos preocupar se estamos plantando a semente certa. Porque o que ele disse aqui? O reino dos céus é semelhante a um homem que planta uma semente. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, essa semente está crescendo. Ela está prosperando. Ela vai crescendo, crescendo. Quando ele menos espera, aparecem os frutos. Quando Davi menos esperou, levantaram ele e botaram ele como rei de Israel. E aí é o famoso de repente, né? É igual você que luta, trabalha, estuda pra caramba, passa uma prova, consegue aquela promoção, monta a sua empresa, ralou 10 anos da sua vida ali, lutando. Aí quando você consegue um sucesso na vida, a pessoa olha pra você e fala que, rapaz, é um homem de sorte aí. Rapaz, me deu uma sorte. Você fala, sorte? Rapaz, eu estou plantando essa semente aqui, ó, faz um tempo. Mas daí vem um de repente, você é uma nova criatura. Quando você menos espera, você é um novo homem, uma nova mulher. E aí, não, mas eu tenho meus vícios, eu tenho meus problemas, eu tenho meus costumes. Eu sei, eu também tenho os meus. Mas quando você começa a viver diante de Deus, começa a deixar Deus trabalhar em nós, às vezes coisas que a gente gostava tanto, do nada a gente começa a parar de gostar. Coisas que nos faziam mal, daqui a pouco você não tem nem mais aquele desejo, porque a semente do reino de Deus está crescendo dentro de nós, e vai mudando, vai transformando. Essa é a transformação, esse é o revestir-se do novo de Deus, é plantar a semente correta, no lugar correto, que é no nosso coração. A semente ela é plantada errada quando ela entra aqui e sai por aqui. Agora, quando você planta a semente do reino de Deus no seu coração, da maneira correta, ela começa a florescer. E deixa quieto, ela vai agir. E é por isso que a gente fala que a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Porque se ela de fato entrar no coração da pessoa, ela vai trabalhando aos poucos. E é por isso que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando ela crescer, não se desviará dele. A pessoa que é pequena, que cresceu na igreja, que ouviu a palavra de Deus, que foi educada nos caminhos do Senhor, ela pode crescer, se afastar, se revoltar com a igreja, sumir da igreja. Mas uma coisa eu te garanto,
no coração dela, a todo momento, a palavra de Deus vai tocar ela em algum momento. Vai ser uma rua que está passando, passa um louvorzinho, ela vai lembrar de algumas memórias. Vai ser alguém que vai entregar um folheto na rua, alguém que vai chamar a atenção, algum acontecimento que vai ver uma reportagem na televisão, aquilo vai te indignar, porque dentro de você há uma semente plantada da eternidade, a semente do reino de Deus, e talvez você está dificultando ela crescer, não está regando, está tapando para o sol não bater, mas ela está germinando, ela está crescendo, você só precisa deixar ela crescer. Aos poucos, é um processo. O processo de Davi demorou 15 anos para se tornar o rei de Israel. E mesmo depois que ele se tornou rei, ele caiu com Betseba, o pior pecado da vida dele, sofreu as consequências. Mesmo quando os frutos do reino de Deus começam a aparecer na nossa vida, não significa que eu e você temos que baixar a guarda. Paulo vai dizer o quê? Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Porque o perigo na nossa vida é de fato quando os frutos começam a aparecer. Enquanto a gente está no crescimento do processo, a gente fica, qualquer coisa a gente fala, meu Deus, desculpa, me perdoa. Você errou, você corre para os braços do Senhor e começa a pedir perdão. Mas depois que você acaba, com o passar do tempo, se tornando um religioso, aí que é um perigo. E é nisso que Jesus mais batia quando ele esteve aqui nessa terra. Os religiosos fariseus. Aqueles que pareciam ser o que não eram, aqueles que demonstravam ser o que não eram, aqueles que diante de todo mundo oravam em voz alta, cantavam em voz alta, mas dentro do coração não adorava a Deus da maneira correta. Repito, Deus não está se importando com a sua aparência. Deus está preocupado com a semente que foi plantada dentro do seu coração, se essa semente é verdadeira ou não, se ela de fato está germinando ou não. E eu te digo, meu amado, diante disso tudo, aceite o chamado que Deus tem para você, aceite os desafios que Deus tem para você. O novo de Deus é um processo carregado de desafios, que eu e você temos que decidir tomar a atitude ou não. Aqueles que fogem não conseguem chegar no momento bom da frutificação, mas aqueles que pelejam, aqueles que lutam, que resistem, levantam, caem, mas continuam, esses de fato vão perseverar até o fim e vão de fato receber o galardão, as bênçãos, o favor de Deus que tem de fato reservado para aqueles que confiam em Deus. A renovação da nossa mente é um processo que tem desafios, um processo que tem lutas, mas é algo possível. Muitas pessoas já foram transformadas. Deus já fez milagres em pessoas muito piores do que eu e você. Você não é uma exclusividade, muito menos o pastor que vos fala. E se Deus foi capaz de mudar a minha vida, de mudar a vida de tanta gente que está aqui dentro, Ele é capaz de mudar a sua vida também. Ele é capaz de executar a sua transformação, não importa o tipo de luta que você esteja vivendo. Mas só há duas respostas que você pode dar diante dos desafios que Deus tem para você. Uma resposta de fé, eu quero, Senhor. Ou uma resposta de negação, eu não creio, Senhor. Eu não acho que é possível. A Bíblia ela fala da história dos 12 espias, uma história também muito conhecida bíblica, onde o povo de Israel estava diante da terra prometida, que eles ansiavam por mais de 40 anos no meio do deserto, e agora de frente para aquela terra o Senhor fala: levanta 12 homens, um de cada tribo, manda eles irem na terra prometida, para que eles possam ver com os olhos deles aquilo de bom que eu prometi a eles, que de fato existe, e para eles calcularem uma estratégia para entrar lá, que eu vou estar com vocês. Deus quis mostrar a eles para aumentar a fé no coração, e de fato eles enxergarem com os próprios olhos tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. E você que já conhece a história de cor e salteado,
sabe que daqueles 12 homens, quando eles retornam para o arraial novamente, 10 dos 12 começam a atiçar o arraial de forma desesperadora. Não é possível, existem homens gigantes naquele lugar, é intransponível, não tem como a gente conseguir. Eles estavam focando nos problemas, nas dificuldades da guerra. Mas 2 homens, Josué e Caleb, eles chegam no arraial e dizendo: é possível, emana leite e mel daquela terra, olha os cachos de uva como são grandes, a terra é maravilhosa e já é nossa no nome de Jesus. E aí ficou aquela briga, 10 contra 2, e aqueles 10 homens começaram a criar um problema no arraial, porque eles decidiram olhar para a vida com um olhar humano, um olhar sem fé, um olhar apenas em problemas, enquanto Josué e Caleb decidiram olhar pela fé. E o final da história você já sabe. Aquele arraial foi consumido pelo fogo do Senhor. Aqueles que foram contra e não aceitaram a resposta de Deus não foram aprovados. Aqueles 2 que de fato aceitaram e creram pela fé, seguiram em frente e venceram, porque a terra já era deles, já estava determinada por Deus. De igual forma, meu irmão, eu digo para você, aquilo que Deus preparou para você, já está separado para você. Você não toma posse se você não quiser, mas é preciso crer. Não vai ser fácil, é preciso lutar, é preciso passar pelo processo, mas aquilo que é seu, está guardado, mas é preciso passar pelo processo, é preciso passar na moenda, é preciso ter as lutas, porque sem luta não tem vitória, sem luta não tem galardão. É preciso lutar, é preciso erguer a cabeça e de fato buscar aquilo para o qual nós fomos chamados e criados por Deus para ser. Deus criou a mim e a você para sermos homens e mulheres à imagem e semelhança do nosso Criador, para governarmos essa terra, sermos embaixadores do reino dos céus nessa terra e estarmos aqui testemunhando o Evangelho do Senhor até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nosso anseio é que Ele venha de fato, nosso anseio é estar diante dEle. Mas o próprio Pedro vai falar: olha, se Deus parece demorar, é por causa da sua misericórdia, é porque tem muitos, talvez como você, que ainda estão protelando a grande decisão de suas vidas, que é plantar a semente do Evangelho no coração e deixar ela prosperar, e viver o novo de Deus para a sua vida. Para finalizar, o Senhor Jesus, certa vez, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 46 a 52, Jesus cura um cego, chamado Bartimeu. Talvez você conheça a história, mas eu vou ler para você. Diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. E o cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: chame o cego. E eles o chamaram e lhe disseram: coragem, homem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. E ele disse: mestre, eu quero ver de novo. E Jesus lhe disse: vá, você está curado pela sua fé.
No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Essa cura do cego Bartimeu, ela é muito interessante, quando você presta atenção nos detalhes. Todos mandavam Bartimeu fazer o quê? Cala a boca, fica quieto. Ele falou, não vou ficar quieto. Essa é a minha oportunidade. Ele está passando diante de mim, eu não vou me calar, eu não vou me contentar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele insistiu, e mesmo que de acordo com a sua aparência, ninguém desse nada para ele, tapassem ele, gritassem alto para que ele não fosse ouvido, Cristo o ouviu e disse, tragam a mim o cego. E o mais interessante é a atitude de Bartimeu. A primeira coisa que ele faz, de acordo com o texto que nós lemos aqui no verso 50, e Bartimeu pegou a sua capa e lançou para o lado, levantou-se correndo e foi em direção ao mestre. Você sabe o que significava a capa de um cego? A capa era a identificação de que aquele homem era uma pessoa que precisava de cuidados, que ele era um cego, que ele era um mendigo, que ele precisava de receber esmolas. Aquela capa o identificava socialmente, representava o seu problema, a sua dificuldade. E quando Jesus chamou ele ficou sabendo que Jesus estava chamando, a primeira coisa que ele fez foi pegar aquela capa que identificava ele como cego e miserável, lançou para longe e ele foi em rumo a Jesus. Bartimeu jogou seus problemas de lado, aquilo que limitava ele, aquilo que talvez era a esmolinha que ele precisava para sobreviver, ele lançou fora, e ele saiu cego, ele não tinha como pegar a capa de novo, e correu em direção a Cristo. Falou, mestre, eu quero ver. E quando o Senhor Jesus curou a sua visão, o que ele fez, diz o texto? Seguiu a Jesus. Deus está te chamando, meu irmão. É hora de você lançar os seus problemas para o lado, ouvir a voz do Senhor te chamando e correr na direção dele, e clamar assim como Bartimeu clamou, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O meu problema é a visão, eu preciso ver, Senhor, devolve a minha visão. E Deus tocou na vida de Bartimeu. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a capa que te identifica diante da sociedade. Eu sei de uma coisa, ele está passando mais uma vez, e é o momento de você clamar pela sua atenção, é o momento de você lançar fora a sua capa em direção a ele e dizer, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, eu preciso da sua ajuda para ter a minha vida transformada, para ter a minha visão transformada, para viver o novo que o Senhor deseja para mim, aquilo que o Senhor tem reservado só para mim, e só o Senhor pode dar. Eu aceito o desafio, eis-me aqui, Senhor, toca na minha vida, cura os meus males, exerce o seu processo de transformação em mim, revista-me do novo. Eu quero ver, Senhor, ver com os olhos espirituais, eu quero enxergar essa vida de uma forma diferente, eu quero viver uma vida diferente. Chega de viver a mesma vida. Se você quer algo diferente, é preciso fazer algo diferente. Portanto, não se engane, não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Se vistam de uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que você o conheça completamente. Deus quer que você seja transformado a partir da sua mente, a sua vida, o seu ser, e a cada passo dessa trajetória você se pareça ainda mais com Ele, e aí sim, com a transformação da sua mente, com a transformação da sua vida, do seu ser, você possa desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu amado, renove
a sua mente.